Você sabia que os quilombos eram aldeias indígenas? Os povos africanos que foram sequestrados e trazidos para a América para realizar trabalho escravo eram povos indígenas. Só que eles eram povos indígenas da África e não daqui. Mas por que será que ninguém fala desses povos como povos indígenas? Porque no fundo, a maioria das pessoas não sabe o que significa realmente a expressão povos indígenas. Muitos pensam que é uma denominação para os povos nativos aqui do Brasil. Outras pensam que é uma denominação para os povos nativos do continente americano. Mas na realidade ainda não é isso. Esse é o episódio 2 da série Visões de Mundo. Povos indígenas é uma expressão usada no mundo inteiro para representar povos nativos de um determinado território. Povos que habitavam esse território muito tempo antes de qualquer movimento colonizatório. Portanto, ainda existem povos indígenas na Austrália, em quase todas as regiões da Ásia, da África e da América. Então, quando a gente finalmente compreende o significado da expressão povos indígenas e volta o nosso olhar aqui para o Brasil, mais especificamente para os quilombos, a gente percebe que os quilombos eram aldeias indígenas. Mas não aldeias indígenas nos moldes dos povos nativos aqui da nossa terra, mas eram aldeias indígenas nos moldes dos povos nativos da África. E enquanto nós continuarmos tratando esses povos apenas como escravizados e tratando os quilombos apenas como esconderijos, nós continuaremos olhando para esses povos pela perspectiva do colonizador. Só que já passou da hora da gente olhar para esses povos por aquilo que eles são e não por aquilo que fizeram com eles. Esses povos eram indígenas, povos que cultuavam a sua própria terra, cultuavam as suas árvores, os seus rios, os seus pássaros. Esses povos curavam com as suas próprias ervas. Percebe que esse tipo de prática é muito semelhante com as práticas dos povos indígenas que vivem aqui? A diferença é que cada povo cultua o seu próprio território. Mas, infelizmente, esses povos, quando chegavam aqui, eram obrigados a trabalhar à base de chicotadas. E eram obrigados a esquecer as suas próprias origens. E é aí que surgem os quilombos. Muitos africanos fugiam das fazendas escravistas. E depois que fugiam, eles não conseguiam voltar para a África. Então, eles buscavam lugares remotos, onde pudessem criar comunidades. O foco dos quilombos não era a guerra, era a vida em comunidade. Eram os ritos, as danças, os cantos. Era uma forma de preservar a identidade desses povos, de restabelecer um vínculo com as suas origens. Então, diferente do que é ensinado nas escolas, os quilombos não eram esconderijos de escravizados fugitivos. Eles simbolizam a casa, eles simbolizam afeto, tradição. E quando a gente pensa em casa, afeto e tradição, a gente pensa nas mulheres, né? Só que, infelizmente, a história sobre os quilombos que é contada nas escolas, ela relata apenas o protagonismo masculino, os personagens que estavam à frente das batalhas. Mas o que a história não conta é que os quilombos estão profundamente relacionados a um protagonismo feminino. Porque enquanto os homens atuavam na defesa do território, as mulheres sustentavam a vida em comunidade. Elas conduziam os ritos, transmitiam os saberes, elas cultivavam os alimentos, eram elas que cuidavam das crianças e dos mais velhos. Mas diferente de uma aldeia nativa, que era ocupada por um único povo, um quilombo poderia ser ocupado por inúmeros povos. Povos com diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes tradições. Alguns desses povos, na África, eram inimigos, mas quando chegavam aqui, se tornavam irmãos. Então, nesse mês de abril, considerado o mês dos povos indígenas, devemos reverenciar também os povos quilombolas e todos os povos africanos que foram trazidos para essa terra, porque eles também eram povos indígenas. E muito do que a gente chama de cultura brasileira só existe hoje porque muitos desses povos lutaram bravamente para as suas raízes continuarem a existir. Até mais.